5. E. O pentagrama. Geburah. Essé. Até agora, expusemos o dogma mágico em sua parte mais árida e mais abstrata. Aqui começamos os feitiços. Aqui já podemos anunciar os prodígios e revelar as coisas mais ocultas. Figura 5. O pentagrama de Fausto. O pentagrama expressa a dominação do espírito sobre os elementos e é por meio deste signo que se acorrenta os silfos do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água e os gnomos da terra. Munido deste signo e disposto convenientemente, podes ver o infinito mediante esta faculdade que é como o olho de tua alma e te fazes servir por legiões de anjos e colunas de demônios. Primeiramente, estabelecemos princípios. Não há mundo invisível. Há apenas muitos graus de perfeição nos órgãos. O corpo é a representação grosseira e como se fosse a casca transitória da alma. A alma pode perceber por si mesma, sem a intermediação dos órgãos corporais, por meio de sua sensibilidade e seu diáfano, as coisas corporais e espirituais que existem no universo. O espiritual e corpóreo são palavras que expressam unicamente os graus de tenuidade e de densidade da substância. Isso que chamamos de imaginação é apenas a propriedade inerente à nossa alma, de assimilar as imagens e os reflexos contidos na luz viva, que é o grande agente magnético. Essas imagens e esses reflexos são revelações quando a ciência intervém para nos revelar o corpo ou a luz. O homem de gênio difere de sonhador e do louco exclusivamente nisto, no fato de suas criações serem análogas à verdade, enquanto aquilo dos sonhadores e dos loucos são reflexos perdidos e imagens extraviadas. Assim, para o sábio, imaginar é ver, como para o mago, falar é criar. Pode-se ver realmente e de verdade os demônios, as almas, etc., por meio da imaginação. Mas a imaginação do adepto é transparente, enquanto que a do vulgo é opaca. A luz da verdade atravessa a primeira como um olhar esplêndido e se refrata na segunda como uma massa viscosa repleta de escórias e de corpos estranhos. O que mais contribui para os erros do vulgo e para as extravagâncias da insanidade são os reflexos da imaginação depravadas entre si. Entretanto, o vidente sabe, graças à ciência, que as coisas imaginadas por ele são verdadeiras e a experiência confirma sempre suas visões. Dizemos no ritual por quais meios se adquire essa lucidez. Por meio desta luz, os visionários estáticos se põem em comunicação com todos os mundos, como ocorria frequentemente com Emanuel Swedenborg, que, todavia, era somente imperfeitamente lúcido, já que não discernia os reflexos dos raios e mesclava, a miúde, fantasias com seus mais admiráveis sonhos. Dizemos sonhos porque o sonho é o resultado de um êxtase natural e periódico que se denomina sono. Estar em transe, estar em êxtase é dormir. Estar em êxtase é dormir. O sonambulismo magnético é uma reprodução e um direcionamento do êxtase. Os erros no sonambulismo são ocasionados pelos reflexos do diáfano das pessoas despertas e especialmente do magnetizador. O sonho é a visão produzida pela refração de um raio de verdade. A ilusão é a alucinação provocada por esse reflexo. A tentação de Santo Antônio, com seus pesadelos e visões horripilantes, retratadas genialmente pelo pintor flamenco Hieronymus Bosco, no quadro As Tentações de Santo Antônio, e seus monstros, representa a confusão dos reflexos e dos raios com os raios diretos. Quando a alma luta, é razoável. Quando sucumbe a essa espécie de embriaguez invasora, é louca.
distinguir o raio direto e separá-lo do reflexo, tal é a obra do iniciado. Agora digamos em alto e em bom tom que tal trabalho foi realizado sempre por alguns seletos homens do mundo, que a revelação por intuição é, assim, permanente e que não há barreira infranqueável que aparte as almas, pois não existe na natureza nem interrupções bruscas, nem muralhas abruptas que possam separar os espíritos. Tudo é transição e matizes, e, caso se suponha a perfectibilidade, não se infinita, ao menos a indefinida das faculdades humanas. Ver-se-á que todo homem pode lograr tudo ver e, consequentemente, tudo saber também, pelo menos em um círculo que pode ampliar indefinidamente. O vazio inexiste na natureza. Tudo está ocupado. Não há morte real na natureza. Tudo está vivo. Vês essa estrela? Perguntava Napoleão ao cardeal Frêche. Não, senhor. Pois bem, eu a vejo. E certamente havia. É por esse motivo que os grandes homens são acusados de ter sido supersticiosos, é que viam o que o vulgo não pode ver. Os homens de gênio diferem dos simples videntes pela faculdade que possuem de fazer os outros sentirem o que eles veem e se fazerem crer por entusiasmo e por simpatia. Esses são os médiuns do verbo divino. Digamos agora como se opera a visão. Todas as formas correspondem às ideias. Não existe nenhuma ideia que não possua sua forma própria e particular. A luz primordial, veículo de todas as ideias, é a matriz de todas as formas e transmite de emanação em emanação, diminutas unicamente ou alternadamente, em razão da densidade dos meios. As formas secundárias são reflexos que retomam ao foco da luz emanada. As formas dos objetos são uma modificação da luz e permanecem nela, de onde o reflexo as envia. Assim, a luz astral ou fluido terrestre, ao qual chamamos de grandes agentes mágicos, está saturada de imagens ou reflexos de toda espécie da nossa alma, que podem evocar e submeter ao seu diáfano, como dizem os cabalistas. Essas imagens nós as temos sempre presentes e são apagadas apenas pelas impressões mais fortes da realidade durante a vigília, ou pelas preocupações do nosso pensamento que obriga nossa imaginação a ficar desatenta ao panorama móvel da luz astral. Quando dormimos, esse espetáculo se apresenta por si mesmo a nós, e é assim que os sonhos são produzidos. Sonhos inconscientes e vagos, se alguma vontade dominante não permanece ativa durante o sono e não oferece, mesmo contra a vontade de nossa inteligência, uma direção ao sonho, que então se transforma em visão. O magnetismo animal nada mais é do que um sono artificial produzido pela união, seja voluntária, seja forçada, de duas almas, uma das quais vela enquanto a outra dorme, ou seja, uma das quais dirige a outra na escolha dos reflexos para transformar os sonhos em visões e saber a verdade por meio de imagens. Desta maneira, portanto, as sonâmbulas não vão realmente ao sítio onde o magnetismo as envia, mas sim evocam as imagens na luz astral e não podem ver nada que não exista nessa luz. A luz astral tem uma ação direta sobre os nervos, que são os condutores da economia animal e que as transportam ao cérebro. Assim, no estado de sonambulismo, pode-se ver pelos nervos e sem necessidade nem mesmo da luz radiante, visto que o fluido astral é a luz radiante. Como a física já reconheceu que existe calor latente. O magnetismo entre dois é, sem dúvida, uma magnífica descoberta. O magnetismo, contudo, de um só, ou seja, o automagnetismo, tornando-se lúcido à vontade e dirigindo-se a si mesmo, constitui a perfeição da arte mágica, e o segredo dessa grande obra não está ainda por descobrir. Foi conhecido e praticado por um grande número de iniciados, e especialmente pelo célebre Apolônio de Tiana,
de quem nos chegou uma teoria que veremos no nosso ritual. O segredo da lucidez magnética e da direção dos fenômenos do magnetismo procede de duas coisas: da harmonia das inteligências e da união perfeita das vontades em uma direção possível e determinada pela ciência. Vou dizer de novo. O segredo da lucidez magnética e da direção dos fenômenos do magnetismo procede de duas coisas: da harmonia das inteligências e da união perfeita das vontades em uma direção possível e determinada pela ciência. Isso no que se refere ao magnetismo coletivo. O magnetismo individual requer preparações, sobre as quais discorreremos no primeiro capítulo, ao enunciar e fazer ver em todas as dificuldades as qualidades exigidas para ser um verdadeiro adepto. Nos capítulos que se seguem, esclareceremos mais esse ponto importante e fundamental. Esse império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos 4 elementos, é representado em magia pelo pentagrama, cuja figura fizemos constar no início deste capítulo. Assim, os espíritos elementais são submetidos a esse signo, enquanto ele é empregado como inteligência e se pode, colocando-os em um círculo ou sobre a mesa de evocação, torná-los dóceis, o que em magia se denomina aprisionar. Expliquemos com poucas palavras essa maravilha. Todos os espíritos criados se comunicam entre si mediante signos e se prendem todos em um certo número de verdades expressas por certas formas determinadas. Todos os espíritos criados se comunicam entre si mediante signos e se prendem todos a um certo número de verdades expressas por certas formas determinadas. A perfeição das formas aumenta na razão do desprendimento dos espíritos, e aqueles que não sentem o apego da matéria e não estão acorrentados a ela reconhecem a primeira intuição se um signo é expressão do poder real ou de uma vontade temerária. A inteligência do sábio proporciona, portanto, valor ao seu pentáculo, como sua ciência dá peso à sua vontade. Os espíritos compreendem imediatamente seu poder. Assim, pois, com o pentáculo pode-se obrigar os espíritos a permanecerem em sonho, seja durante a vigília, seja durante o sono propriamente dito, trazendo consigo diante de nosso diáfano seu reflexo que existe na luz astral, se viveram, ou um reflexo análogo ao seu verbo espiritual, se não viveram na Terra. Isso explica todas as visões e demonstra, sobretudo, por que os mortos aparecem sempre aos videntes, sejam tais como eram na Terra, seja tal como se encontram no túmulo, nunca como se encontram em uma experiência que escapa às percepções do nosso organismo atual. As mulheres grávidas, mais do que os outros, estão sob a influência da luz astral que contribui para a formação de seus filhos e que lhes apresenta incessantemente as reminiscências de forma que está repleta. É por isso que as mulheres virtuosas enganam, mediante semelhanças equívocas, a malignidade dos observadores. Imprimem com frequência à obra de seu matrimônio uma imagem que lhes chamou a atenção em sonhos, as mesmas fisionomias se perpetuando de século em século. O uso cabalístico do pentagrama pode, portanto, determinar o rosto dos filhos que vão nascer, e uma mulher iniciada poderia conceber a seu filho os traços de Nereu ou de Aquiles, como os de Luís XIV ou os de Napoleão. Indicamos o meio em nosso ritual. O pentagrama é o que se chama em Cabala de signo do microcosmo. Esse signo, cujo poder Goethe exalta no belo monólogo do Fausto. Aspas. Ah, como ante esta visão todos os meus sentidos estremeceram.
Sinto a jovem e santa voluptuosidade da vida reanimar em seus nervos e ferver em minhas veias. Era um Deus aquele que traçou este signo que aplaca a vertigem da minha alma, preenche de alegria meu pobre coração e, em um impulso misterioso, desvela ao redor de mim as forças da natureza. Sou eu um Deus? Tudo se aclara ante minha visão. Vejo nestes singelos traços a natureza ativa revelar-se ao meu espírito. Agora, pela primeira vez, reconheço a verdade nesta palavra do sábio. O mundo dos espíritos não está fechado. Teu sentido está obtuso, teu coração está morto. De pé, banha teu peito, ó adepto da ciência, ainda envolvido em um véu terrestre, os esplendores do dia nascente. Fecha aspas. Foi em 24 de julho de 1854 que o autor deste livro, Eliphas Levi, executou em Londres a experiência de evocação pelo pentagrama após ter se preparado mediante todas as cerimônias indicadas no ritual. O êxito dessa experiência, cujos detalhes e motivos apresentamos no capítulo 13 e no capítulo que detém o mesmo número no ritual do dogma, estabelece um novo fato patológico que os homens da verdadeira ciência admitirão sem esforço. A experiência, repetida 3 vezes, ofereceu resultados verdadeiramente extraordinários, porém positivos e sem nenhuma mescla de alucinação. Convidamos os incrédulos a fazer um teste criterioso e racional antes de dar de ombros e sorrir. A figura do pentagrama, aprimorada segundo a ciência e da qual se serviu o autor para esta prova, é a que se encontra no início desse capítulo e que não se acha senão completa nem nas clavículas de Salomão, nem nos calendários mágicos de Tycho Brahe e de Duchental. Enfim, não falo francês. Cumpre observar, contudo, que o uso do pentagrama é muito perigoso para os operadores que não possuem a plena e perfeita compreensão dele. A direção das pontas das estrelas não é arbitrária e pode alterar o caráter de toda a operação, como explicaremos no ritual. Paracelso, esse invocador da magia que superou todos os demais iniciados pelos sucessos obtidos sozinho, afirma que todas as figuras mágicas e todos os signos cabalísticos dos pentáculos são, aos quais os espíritos obedecem, reduzem-se a 2, que são a síntese dos demais: o signo do macrocosmo, ou o selo de Salomão, que já demos e que mais uma vez reproduzimos aqui, e o do microcosmo, ainda mais poderoso que o primeiro, ou seja, o pentagrama, do qual faz, em sua filosofia oculta, uma minuciosa descrição. Se nos perguntarem como um signo exerce tanto poder sobre os mundos elementais, perguntaremos, da nossa parte, por que o mundo cristão prosternou-se diante do sinal da cruz. O signo não é nada por si mesmo e detém força somente pelo dogma de que é o resumo e o verbo. Ora, um signo que resume, expressando-as todas as forças ocultas da natureza, um signo que sempre manifestou aos espíritos elementais e a outros um poder superior à sua natureza, infunde-lhes, evidentemente, temor e respeito, e as forças a obedecer pelo ímpeto da ciência e da vontade sobre a ignorância e a debilidade. Também por meio deste mesmo pentagrama, são medidas as proporções exatas do grande e único atenor, necessário para a fabricação da pedra filosofal e para a realização da grande obra. O alambique mais perfeito que possa elaborar a quintessência é conforme essa figura, e a própria quintessência é representada pelo signo do pentagrama.